compartilhando aqui minhas curiosidades no campo acadêmico. Confiram aqui 4 métodos de ensino mais eficazes, segundo o especialista em educação, professor John Hari, presente nesse seu livro aqui no cantinho esquerdo. Traduzindo para o nosso português, seria Aprendizagem Visível para Professores, maximizando o impacto na aprendizagem. Quais são os 4 métodos de ensino? Clareza, debates, feedback e autoaprendizagem. Vamos discorrer rapidinho sobre cada um deles. Clareza, cada aula com um objetivo claro, com tarefas específicas e, portanto, ao término, o professor precisa, como veremos, perguntar aos estudantes se aquele objetivo foi alcançado. Uma sugestão do autor é usar sempre exemplos para clarificar o objetivo do assunto abordado, da temática abordada em cada aula. Os exemplos que o professor usa em sala de aula, segundo o autor, é uma espécie de eureka. Uau! Saquei! Geralmente, nós professores temos preguiça de exemplificar. Tudo confuso, está tudo obscuro, mas quando usamos um exemplo, a luzinha acende lá no consciente ou no inconsciente do estudante. Então, primeiro método, clareza, objetivos claros para cada aula, através das técnicas, das atividades que o professor disponibiliza ali nos 45 minutos de aula. Segundo método, debates, discussões em sala de aula. Ideal para avaliar as habilidades e competências de cada estudante. Os debates também servem para despertar o espírito de colaboração entre os estudantes. E aqui o professor, na medida em que ele vai percebendo o debate, as discussões, ele vai avaliando cada estudante. Ele é capaz de perceber quem entendeu com mais profundidade, quem não entendeu com tanta profundidade, e se não entendeu, ele depois vai oferecer de forma personalizada para cada estudante, usando as técnicas, as plataformas digitais. Nós temos hoje inúmeras, através do auxílio da inteligência artificial, podemos oferecer esse acompanhamento personalizado, garantindo, portanto, que cada estudante possa acompanhar no seu ritmo, no seu tempo, a temática, o assunto abordado naquela disciplina. Beleza? E as discussões, os debates, são uma espécie de caixa de ressonância. O professor, por meio da interação da galera, dá para perceber quem está indo bem, quem não está indo tão bem e, portanto, depois oferecer ali os mecanismos ou os métodos avaliativos para acompanhar cada um de forma personalizada. Terceiro método, segundo o professor, feedback. Comentar, avaliar a respeito do objetivo da aula. Receber, querido professor, receber no término de cada aula um feedback dos nossos estudantes. Perguntar a eles se as ferramentas usadas naquela aula, se a metodologia usada funcionou ou não funcionou. Porque vá lá que o professor intencionalmente pensa que tudo está ok, mas outra coisa é quem está lá do outro lado assistindo a cena. Portanto, o feedback aqui vai ajudar ao professor a melhorar cada aula. É fundamental. No término de cada aula, segundo o autor, sempre perguntar ao estudante, objetivamente, valeu a pena? O que valeu? O que não valeu?
o que posso melhorar na aula seguinte, e nós sabemos que os estudantes, quando têm um raio de confiança ali entre professor e estudante, eles são muito sinceros, né? Quanto mais sinceridade, mais vai ajudar o professor a melhorar as suas aulas. E por último, autoaprendizagem, autonomia, metacognição, autorresponsabilidade. O que é isso? Segundo o autor, dentro e fora da aula, da sala de aula, cada estudante deve ser fazedor do seu próprio percurso de aprendizagem. Na verdade, são palavras de Paulo Freire, isso a gente vai observar, né? Autonomia estudantil, autorresponsabilidade. Ok, a aula terminou, mas toca ao estudante a responsabilidade de continuar aprendendo, de continuar aprofundando, pesquisando. E aqui o autor fala em metacognição, que é a capacidade de compreender, controlar e manipular os próprios processos cognitivos de aprendizagem. Querido professor, esses 4 métodos sugeridos por John Hari têm um nome: aprendizagem ativa, metodologia ativa. Em outras palavras, é o reflexo do método Montessori, mundialmente conhecido. O professor é um orientador, curador, e o estudante é o sujeito ativo, interagindo, imerso no centro do processo de aprendizagem. Nos tempos de hoje, com uma riqueza infinita de recursos digitais gamificados, nada justifica permanecer lecionando na modalidade medieval, vertical, professor no quadro ou nos slides, transmitindo o conhecimento de cima para baixo. Nada justifica. E para concluir, a neurociência está aí para reforçar isso. Sem interação, sem feedback, sem emocionar, sem envolver o máximo de estímulos sensoriais em sala de aula, o professor concluirá seus slides, sua apresentação e, infelizmente, não verá os objetivos da sua aula sendo alcançados. Beleza? Faz sentido para você esses 4 métodos do nosso caro professor John Hari? Se sim, digite aqui abaixo nos comentários, deixe a sua opinião a respeito e que tal compartilhar esses 4 métodos para mais colegas. Muito obrigado pela sua presença, um forte abraço e até logo!